Shalom, shalom. Chegamos a mais um dia, mais uma sexta-feira. Daqui a pouquinho, Shabat, né, irmãos? E hoje, 12º dia do propósito. E a gente está avançando, né? O Senhor está nos direcionando, nos orientando, nos ensinando, nos capacitando. E eu sempre falo isso, o nosso maior propósito é sempre sermos mais parecidos com Jesus, né? E não tem como a gente fazer isso se a gente não se voltar à palavra e não consertar, né, os caminhos errados que a gente foi tomando no longo da caminhada. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre adoração. E eu sei que isso é um assunto bem conhecido, bem abrangente, e eu não quero entrar em formas de adoração e nada disso, mas eu quero te fazer uma pergunta para a gente começar. Quando se fala acerca de adoração, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Se eu pedir para você assim, crie uma imagem acerca de adoração, o que você pensa? Você já pensou, você já tentou pesquisar no Google adoração, a palavra, só a palavra adoração? Todas as vezes que a gente vai atrás de algo relacionado à adoração, sempre o que nós encontramos é uma pessoa ajoelhada com a mão ou com as mãos levantadas. E é um hábito nosso, né? Que se faz muito presente no nosso meio cristão, nós cantarmos com as mãos levantadas. E eu sei, irmãos, que aqui eu tô falando com gente inteligente, né? Mas a grande maioria de nós, quando a gente começa com essa questão ao erguermos as mãos, a gente nem sabe a exatidão do que a gente está fazendo, né? A gente às vezes faz por hábito. Eu lembro de uma vez que uma pessoa falou para mim assim, eu sou muito expressiva, irmãos. É do temperamento, né? E uma pessoa falou para mim que estava no culto e me olhou e olhou as discípulas. E todas elas estavam com as mãos levantadas, porque eu estava, né, com as mãos levantadas. E, na verdade, a gente vai moldando, né? E a gente vai sendo moldado também por aquilo que está ao nosso redor. Mas, porém, contudo, o que isso de fato representa, né? Eu me lembro de uma vez que eu ouvi um pregador e ele dizia o seguinte, que o ato de levantar as mãos é como um bandido quando se rende, né? Ele foi capturado, né? Ou ele está sendo para ser capturado, então ele já levanta as mãos e ele está dizendo assim, hein, eu estou desarmado, né? Não precisa fazer nada comigo porque eu estou desarmado. E esse é um exemplo muito legal, irmãos, mas ao mesmo tempo, a gente já vai ler um texto bíblico aqui, mas ao mesmo tempo que é um texto, que é uma explanação muito legal, ela traz um contexto ruim. Qual o contexto ruim? De que a rendição está ligada somente a coisa ruim, né? Então, um bandido que quando vê a polícia, né? E, de certa forma, sim, nós somos pecadores, né? Estamos nesse processo de santificação, de transformação, de mortificação da natureza humana, para nos assemelharmos, né, a Cristo. Mas parece que essa rendição, ela sempre vem como perda, né? Eu estou perdendo, eu estou entregando, e a gente é criado para vencer, né? A gente é criado para vencer, e daí na igreja a gente é criado para vencer, né? Porque eu te coloco por cabeça e não por cauda, você foi chamado, você é mais do que vencedor, e todos esses textos são reais e verdadeiros, mas todos eles têm um contexto e uma história por trás disso, né? Não é simples assim. Não é um ato em si mesmo, é um processo que nos leva, que nos conduz a esse lugar de vitória. E a gente vai falar um pouquinho da adoração hoje dentro desse contexto rendição. Eu quero ler com vocês Romanos. Deixa eu achar o texto aqui que perdi.
Achei. Romanos 6, versículo 13, que diz assim: Não ofereçam cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Aqui está dizendo que nós temos que oferecer, né? Que o nosso ser, o nosso corpo, ele tem que ser uma oferta ao Senhor. E a adoração, queridos, ela está ligada diretamente a isso. Todas as vezes que eu falar sobre adoração, a minha base é o Salmo 115, porque para mim assim, é o salmo que mais traz clareza acerca disso, né? Vamos ler? Para eu falar ele bem certinho. Salmo 115, vamos ler a partir do 1, que diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome da glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram. Suas mãos não apalpam e seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que o fazem e todos aqueles que nele confiam, ou todos aqueles que a eles adoram. Então esse texto traz a diferença do Deus verdadeiro com os deuses falsos, mas ele traz uma chave muito poderosa. Tudo aquilo que eu adoro eu me torno semelhante. Então, se eu adoro a um ser morto, sem vida, eu vou me tornar uma pessoa apática, sem vida. Se eu adoro a um ser de destruição, eu vou me tornar uma pessoa de destruição. Né? Se eu adoro a um ídolo, a uma imagem de escultura, eu vou ser igual a uma imagem. Né? Eu pareço ter vida, mas eu tô morta, eu não consigo aprender, eu não consigo entender, eu não consigo servir, eu não consigo ter propósito. Por quê? Porque eu sou semelhante àquela criatura, que tem toda a aparência de um ser humano, mas não tem a vida interna de um ser humano, né? De um ser humano em Cristo. Então eu não consigo viver. Mas quando eu adoro a Deus, eu vou me tornando semelhante a Ele. E daí naquele texto de Romanos que a gente acabou de ler, diz assim, ofereçam de oferta os vossos membros a Deus. E a Bíblia também fala que nós somos sacrifícios vivos. Então, queridos, esse ato do levantar as mãos, do estar rendido, na verdade, quando eu levanto as mãos, o que eu deveria estar liberando Senhor, eu não tenho resistência para morrer pelo Senhor, para viver para Cristo. Não existe em mim resistência para te obedecer. Não existe em mim resistência para te amar. Não existe em mim resistência para ser um adorador verdadeiro. Não existe em mim resistência para te servir. Não existe em mim resistência para morrer para o pecado. Não existe, eu estou rendido. Porque eu reconheço que o Senhor é mais forte do que eu. Eu reconheço que o Senhor está acima de mim. Eu reconheço que o Senhor é mais grande do que eu sou. Eu reconheço que o Senhor sabe de todas as coisas e por eu confiar no Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. Pode fazer o que o Senhor quiser. E eu vou continuar confiante no Senhor. Isso, queridos, é a verdadeira adoração. Que é muito mais do que eu cantar. Então eu estou entregue ao Senhor. Vamos lá, agora vamos pegar esse contexto do bandido. Um bandido, ele se rendeu. Ok. Ele é revistado. Geralmente, quando ele se rende, ele também já tira as roupas. Você notou isso? O que ele está dizendo ali? Essas vestes não servem mais. Pode me olhar por inteiro. Pode me esquadrinhar por inteiro. Não existe armamentos. Não existe escudos em mim. Não existe nada que me coloque na defensiva em relação ao Senhor. Eu estou rendido. E quando essa pessoa rendida, ela é capturada, ela perde todo o direito de escolha. Ela é colocada dentro de um camburão, ela não tem direito de escolher, falar, eu não quero sentar daqui atrás, eu quero sentar na frente, liga o ar-condicionado e coloca a música tal. Não, ele perdeu o direito. Ele é levado para uma delegacia, né? Ele é levado para a cadeia, ele não tem direito a escolher. Não quero, essa cadeia aqui é muito bagunçada, é suja.
ele perdeu o direito de decisão. Uma pessoa rendida, ela perde o direito de decisão. E isso é adoração. E nós precisamos, irmãos, assim, entender isso com muita clareza, porque o que nós temos visto no tempo de hoje, né, é pessoas que levantam as suas mãos, que demonstram estar rendidas, mas não abrem mão do controle da sua vida. Então, na verdade, quem está sentado neste lugar é ela mesma, é do jeito dela. O Senhor está chamando para fazer algo e ela não quer fazer aquilo. O Senhor está chamando para renunciar a algo e ela não quer renunciar. Então, esse levantar de mãos, ele não é verdadeiro. Ele é um hábito. Ele é o crentez, né? Ele é uma imitação, ele é um plágio, ele não é verdadeiro. Porque quando ele é verdadeiro, a minha vida passa a ser uma vida de entrega, não somente uma vida de levantar as mãos. O levantar as mãos é a sinalização de um coração rendido. O problema é que nós vemos a rendição como uma coisa ruim. E realmente, irmãos, esse processo ele é ruim. Vamos olhar para Jesus? Jesus está lá, né, nos seus últimos momentos. Jesus foi para a morte tranquilo, feliz da vida? Jesus, que não tinha pecado. Não. A Bíblia diz que a alma dele entrou em aflição, que ele chorou e suou. As suas lágrimas eram lágrimas de sangue. E a ciência diz que um nível muito profundo de aflição isso pode acontecer. Então vocês imaginem como estava a alma de Jesus. Ele estava aflito, irmãos. Ele estava com medo e ele não tinha pecado. Ele tinha convicção de tudo que ele ia passar e do que iria acontecer. Mas ainda assim, aquele processo estava doendo. Qual a questão com a gente, irmãos? A gente se rende mais ou menos, meia boca, e a gente quer todos os benefícios, né? Esse texto de Romanos que a gente leu, fala acerca disso, né? Ofereçam os vossos membros a Cristo, a Deus, demonstrando que a gente passou pela morte. A questão é que nós queremos os benefícios da vida do ressurreto. Nós queremos a glória, nós queremos o poder, nós queremos o mover, nós queremos todos os benefícios da vida do Cordeiro que morreu e veio como rei. Mas nós não queremos o processo da rendição, que é o processo da morte. Nós não queremos esse processo de, olha, eu me entrego totalmente. Eu tenho um nível de confiança ao Senhor, que o Senhor pode arrancar de mim o que o Senhor quiser, o sentimento que o Senhor quiser, a vontade que o Senhor quiser, o pecado que o Senhor quiser, o desejo que o Senhor quiser, pode arrancar de mim, porque eu estou rendido. O Senhor pode me conduzir como um pastor que conduz as suas ovelhas, o Senhor pode me conduzir para onde o Senhor quiser. Esse, queridos, é o maior nível de adoração que nós podemos entregar ao Senhor. É uma vida de rendição, uma vida de entrega, aonde sim, daí sim, dentro dessa atmosfera de adoração, eu vou me tornando semelhante a Deus, me tornando semelhante a Cristo a cada passo. Porque daí eu tenho uma adoração rendida, uma adoração de entrega, uma adoração que não são só cânticos em momentos determinados, mas é uma vida de rendição, é uma vida de entrega, é uma vida de renúncia, é uma vida. E que esta vida, sim, ela vai me conduzir para a morte do eu. E essa morte, sim, vai me afligir, vai me doer, mas num período muito curto, são só 3 dias. Eu vou viver os benefícios de uma vida ressurreta no Senhor. Daí sim eu vou viver, daí eu tenho direito a viver esses benefícios. E daí essa minha adoração, essa minha rendição vai ter todo o sentido do que é uma verdadeira rendição. Então hoje, né, nesse dia, falando sobre o propósito de adorar a Deus. Eu fui feito para quê? Eu fui feito para adorar a Deus, né? Isso a gente canta há tanto tempo. Mas hoje você está entendendo que a adoração, ela é somente uma parte. Existe um processo de rendição. A nossa oração hoje, no nosso momento de entrega ali ao Senhor, nesse momento de techuvá, nesse momento de concerto, seja, Senhor, eu quero verdadeiramente me render ao Senhor. Eu te convido hoje, se você entendeu essa palavra, a fazer um momento, se ajoelhar, levanta suas mãos e fala, Senhor, eu estou rendido.
Eu quero entrar nesse nível, Pai, de confiança, de entrega. Eu quero entrar nesse nível, Senhor, aonde eu vou passar por esse processo e vou viver os benefícios, mas agora eu quero viver essa rendição. Porque a rendição, irmãos, ela fala de confiança. Ela fala de uma entrega integral, total. Então hoje, vá para o Senhor, tanto se entregando como se arrependendo. Por todas as vezes que nós levantamos as mãos em adoração, mas o nosso coração estava longe do Senhor. Todas as vezes que nós levantamos as mãos em oração, mas o nosso coração não estava disposto a morrer por Cristo, o nosso coração não estava disposto a renunciar. Todas as vezes que nós levantamos as mãos em adoração, em oração, mas foi por causa da religião, ou foi porque todo mundo estava fazendo, ou foi por imitação, mas não foi, não partiu de um coração genuíno e rendido ao Senhor. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos limpe, nos lave no sangue do Cordeiro, e que o Senhor nos conduza a este lugar verdadeiro de rendição, aonde o nome dele é totalmente exaltado, totalmente engrandecido, totalmente conhecido, totalmente revelado a nós. E nós vamos nos caminhando, nos assemelhando a Cristo no dia a dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você tenha um Shabat de descanso, de alinhamento, de renovo, de revestimento. E que você receba tudo o que é necessário para começar mais uma semana. E a gente volta na segunda-feira para dar continuidade nesse propósito, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.